Eu quero explicar a série que eu vou começar hoje, nas próximas semanas. E depois eu vou pedir para as crianças, depois de explicar a série, eu vou pedir para as crianças fazerem um desenho sobre uma coisa que elas gostam quando vão ao circo. Tá? Então as crianças vão se preparar para desenhar uma coisa que tem a ver com circo. Daqui a pouco eu vou falar o que é. E aí eu vou ler o texto com os adultos quando eu pedir para as crianças fazerem o desenho, tá? Antes, deixa eu explicar rapidamente. A série que nós vamos começar chama Manchados na Raiz, e eu quero expor Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 é o início da história do pecado na humanidade. E eu quero mostrar como esse pecado atinge o nosso interior e nos faz não só problemáticos no sentido bem genérico, mas manchados na raiz. Se a raiz está contaminada, o que procede dela é contaminado. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou tomar Gênesis 3 como um paradigma daquilo que acontece conosco antes. É claro que tem algumas coisas de Gênesis 3 que são singulares. Por exemplo, o casal que está sendo tentado e que cai em pecado lá, ele é incomparável, não tem nada parecido. Porque algumas características deles podem ser ressaltadas como singulares. Por exemplo, o casal que é tentado, ele é tentado só externamente. Porque a Bíblia diz que eles foram criados bons. Se foram criados bons, então significa que eles não tinham tentação vinda de dentro, ou desejos impuros lá dentro. Então a história começa com um casal que é tentado externamente. Segunda coisa diferente deles em relação a nós, é que eles se tornaram pecadores depois que pecaram. Diferente de nós. Nós somos pecadores e por isso pecamos. Eles não eram pecadores, mas se tornaram pecadores por causa desse pecado. E a terceira diferença é que esse casal aqui, principalmente Adão, claro, é quem era o cabeça do resto da humanidade. Portanto, o pecado dele traz consequências não só sobre ele e a esposa, mas sobre todos os seus descendentes, por causa da aliança que Deus havia feito com Adão, aquilo que em teologia nós chamamos de pacto da criação ou pacto das obras. Deus havia feito uma aliança e é por isso que quando Adão peca, vem consequências sobre todos os seus descendentes. Nesse ponto, Gênesis 3 é diferente, porque conta uma história única, que não se repete mais. Só que eu acho que existem coisas em Gênesis 3 que são muito ilustrativas do que acontece conosco hoje. Então, o que eu gostaria de fazer é mostrar como Gênesis 3 é um paradigma de uma série de coisas que nós temos hoje. Por exemplo, tentações, os efeitos do pecado, as maldições que o pecado traz, o juízo de Deus sobre aqueles que estão distantes dele. Tudo isso é ilustrado em Gênesis 3 e vale para o que nós percebemos hoje. Como nós hoje estamos em situação complicada à parte de Deus. E eu quero tentar mostrar isso e também colocar isso como um prefácio, se eu posso assim chamar, um preâmbulo da história da redenção em Jesus Cristo. Isto é, como é que isso nos prepara para entendermos a Jesus Cristo e por que Jesus Cristo veio a este mundo em relação a Gênesis 3. Esse é o meu intento. Por que eu acho que é importante nós tratarmos desse assunto? Algumas coisas aqui. Via de regra, nós temos entendimento muito raso de uma série de assuntos. A primeira delas é que Satanás, para nós, o tentador, o conhecimento que nós temos dele costuma ser muito folclórico e pouco bíblico. Quando a gente fala do inimigo, quando a gente fala do tentador, a gente tem muitas imagens colocadas a nós, ou na nossa mente, que são muito mais folclore do que Bíblia. E é bom que a gente olhe para a Bíblia e veja como é que o tentador age. Nosso conhecimento também do pecado costuma ser muito raso. Eu já tratei disso em outras séries e quero voltar a tocar um pouco nesse assunto, de como o pecado é muito mais profundo do que a gente imagina. E, às vezes, os efeitos do pecado são encarados com ceticismo. A pessoa é cética. Tanto é que quando nós pecamos, na verdade o que a gente está fazendo é calculando o custo e dizendo, dá para encarar. É isso que a gente está fazendo. Nós somos muito céticos em relação aos efeitos do pecado. A gente calcula o custo e diz, acho que eu aguento. Né? Então, eu gostaria que a gente pensasse aqui sobre como Gênesis 3 nos dá um entendimento mais claro acerca
dessa coisa chamada pecado, de como iniciou e de como tem a nos ensinar coisas importantes. Por isso que eu gostaria que as crianças fizessem um desenho aqui. Hoje eu vou tratar só de um assunto desses que eu estou me propondo a tratar na série. Hoje eu vou tratar só da tentação, e eu gostaria que as crianças desenhassem aquele personagem do circo que engana todo mundo, parecendo que faz algo desaparecer, quando na verdade não desapareceu. Quem? O mágico. Tá? Esse é aquele que muitas vezes é chamado de ilusionista. Esse é um outro nome para mágico. Então eu quero que as crianças desenhem um mágico fazendo uma mágica. Porque na verdade, o que o mágico incorpora, e claro que é num sentido gostoso, a gente acha legal isso, é fazer você ter a nítida impressão de que algo aconteceu, quando você diz assim, não, mas não aconteceu, não pode. Não, mas pareceu. Não, estou falando para você, ele fez. Não é possível fazer. Não, eu vi com esses olhos. Ele promove uma sensação tal que você é questionado, você chega até a questionar as leis e as regras normais da natureza, né? Você disse assim, não, tem que ter um jeito. Não é possível, foi muito real. E o mágico, então, ele consegue fascinar a gente, porque ele é um ilusionista. Ele dá a impressão de que realmente algo impossível de acontecer, aconteceu, algo diferente que nós não acreditávamos, de repente é do jeito que o mágico está colocando. Tá? Então é por isso que eu intitulei a mensagem de A Ilusão da Tentação. E eu quero ler o texto de Gênesis 3, vou pedir para você acompanhar conforme está impresso aí. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Olha só, algumas coisas importantes que eu quero começar aqui dizendo. Alguns autores no passado e no presente têm escrito livros para tentar mostrar-nos como é importante aprendermos com Gênesis 3. Há um livro famoso do passado, escrito por C.S. Lewis, chama As Cartas do Inferno, em que ele descreve um demônio mais experiente escrevendo para o seu sobrinho pouco experiente sobre como tentar e fazer cair um cristão. É um livro fictício, é claro, mas que nos ajuda em algo muito interessante. Nos ajuda a imaginar como pensa o inimigo e como ele é sagaz nas tentações. Porque às vezes isso não se torna tão nítido. E C.S. Lewis estava tentando dar uma realidade maior a essa ideia de como é que o inimigo nos aborda. Um livro recente, saiu há pouco tempo, por um autor chamado Jerry Bridges, tem o seguinte título: Pecados Intocáveis. Em que ele vai dizer assim: existem pecadões, que todo mundo se preocupa com eles, e aqueles pecados que ninguém se preocupa com eles. Parece que eles são assim, sutis, meio corriqueiros, na verdade todo mundo tem, você não mexe neles. Aqueles grandões, aquele é sério. Mas tem aqueles que, né? Para mostrar o quê? Tentar mostrar como o pecado é mais grave do que a gente imagina, é mais invasivo do que nós costumamos atentar. Então, esses dois livros, do passado e do presente, como outros, estão tentando mostrar que os mecanismos da tentação e do pecado são menos conhecidos do que a gente pensa. Eu sei que vocês sabem, e eu também sei, que pecado é ruim, desagrada a Deus, que a tentação é perigosa, mas existe uma certa incredulidade ou uma certa arrogância na ignorância que faz com que a gente tenha a impressão de que a gente sabe mais do que de fato a gente sabe. E não é à toa que alguns escritores têm tentado mostrar para nós que nem sempre a gente se atenta para o perigo dessas coisas. Nós precisamos então entendê-las melhor a fim de procurar redenção apropriada para eles. Usando uma analogia, seria o seguinte: às vezes nós temos noção de certos perigos como se fossem gripes, quando na verdade são doenças terminais.
E se a gente só acha que é gripe, a gente vai procurar alguma coisa para aliviar os sintomas da gripe. Quando na verdade o que você precisa é de algo muito mais profundo e eficaz. E eu gostaria então que a gente olhasse para a dinâmica da tentação hoje e pensasse em como nosso Salvador é remédio para ela. Vamos lá. Eu quero começar pensando sobre esse assunto que eu propus, dizendo que não dá para entender Gênesis 3 se a gente não entender Gênesis 1 e 2. Por quê? 1 e 2 é o cenário do que acontece no 3. O que tem em Gênesis 1 e 2 que é importante a gente saber? Gênesis 1 e 2 apresentam o Criador e algumas das qualidades do Criador que serão questionadas no capítulo 3. Então eu quero ressaltar duas porque elas têm muito a ver com o nosso texto hoje. Em primeiro lugar, a gente vê que a criação dá amplo testemunho de que Deus é verdadeiro. E em segundo lugar, de que Deus é bom. E Satanás vai atacar exatamente essas duas qualidades de Deus para que o primeiro casal se veja, então, tentado a desobedecer a Deus. Vamos pensar na veracidade do Criador, o Deus que é verdadeiro. Primeiro, Deus fez o homem com uma responsabilidade única. E ele tinha que olhar isso como sendo muito verdadeiro, muito real e muito... que não podia fugir desse padrão. Então, por exemplo, Deus colocou o homem como vice-regente da criação. Eu costumo dizer, usando uma linguagem mais atual, que o homem, ele era gerente da loja. Deus fez a loja, botou a chave na mão dele e disse assim, cuida para mim. E como gerente, Deus deu a ele muitas responsabilidades, mas não só responsabilidades. Deus deu a ele também muitos privilégios. Por quê? Ele pode se aproveitar de tudo na loja. A loja não é só para ele cuidar, é para o deleite dele também. Então, ao mesmo tempo que ele tem grande responsabilidade, ele tem grande privilégio. E ele, diante dessa função de gerente da loja, esse gerente tinha uma assistente muito competente, uma auxiliadora muito competente. E ambos deveriam cuidar desse negócio. Eles tinham que acreditar em uma coisa: conhecer o bem e o mal tinha que sempre ser em referência a Deus e não em referência a si mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente quer conhecer certas coisas por experiência. E o que a gente aprende dessa primeira história é que a gente não precisa experimentar tudo para conhecer o que é necessário conhecer. Nós não temos que dizer assim, eu sei porque eu tive lá. Nem sempre é necessário estar lá. Às vezes é maléfico estar lá. E o que a gente vai ver é o primeiro casal querendo fugir do conhecimento baseado em Deus, em referência a Deus, para dizer, eu quero saber, por mim, como é que é conhecer bem e mal. A gente também, nos primeiros 2 capítulos, tem um testemunho da bondade de Deus, do Criador. Como? Toda vez que Deus está fazendo um dia, termina e viu que era bom, e viu que era bom. 6º dia era muito bom, porque no 6º dia Deus não só terminou, mas Deus fez a sua obra-prima. E no capítulo 2, ele cria muitas coisas boas para essa obra-prima, o ser humano. O trabalho é bom, o casamento é bom, o domínio sobre os animais é bom. Por quê? Porque Deus está tentando mostrar que todas as suas ordens são boas. Elas não só restringem, mas elas são para o nosso bem. A Bíblia fala que a lei de Deus foi colocada para o nosso bem. E o que a serpente vai fazer? Ela vai questionar exatamente esses 2 atributos de Deus. Será que Deus é verdadeiro? Será que Deus é tão bondoso assim? E é sobre isso que nós vemos o início da conversa entre a serpente e a Eva tratando. E eu quero mostrar como a serpente é sagaz. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu aprendi estudando para essa mensagem, que eu não tinha atentado para isso antes, não sabia disso antes. A palavra, verso 1 fala assim, que a serpente era o mais astuto. Na outra tradução atualizada fala que era o mais sagaz de todos os animais selváticos. Essa palavra, sagaz, astuto, também pode ser traduzida por prudente. Ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Em Provérbios, essa palavra no hebraico, arum, ela é usada para dizer, seja prudente, no bom sentido da palavra. Tanto é que Jesus Cristo usa esse sentido bom quando ele fala assim, sede prudentes como as serpentes. Jesus fala isso em Mateus capítulo 10. Então tem um elemento bom da sagacidade ou da esperteza. E tem um elemento mau.
Tanto é que a gente usa a palavra esperto, positiva e negativamente. Né? Vô que é babão, fala assim, meu netinho de 1 ano e meio é mais esperto que as outras crianças. Impressionante, como é esperto esse menino. Você está usando num bom sentido. Ao mesmo tempo que nós usamos no mau sentido. Fala assim, aquele comerciante, cara, é muito esperto, né? Eu acho é muito espertinho. Nós estamos usando negativamente, querendo falar da maldade que há nesse conhecimento das coisas. Semelhantemente, a palavra hebraica ela tem esse sentido positivo e negativo. E por que eu acho que isso é muito interessante? Porque nós vemos como Satanás pode pegar algo bom e usurpar isso e transformar em algo ruim. A gente sabe pelo Novo Testamento que Satanás está por detrás desse animal. Não é que não existe esse animal é real, ele existe, e por detrás dele Satanás está, porque ele é chamado em Apocalipse de a serpente. E essa serpente faz o quê? Ela sempre se usa de instrumentos aparentemente inofensivos para chegar até nós. Uma das provas disso é de que Satanás não tenta Adão diretamente. Ele usa Eva para chegar até Adão, porque ele sabe, homem, a melhor maneira de atingir você. Ele sabe a melhor maneira de chegar até você. Não é difícil ele usar quem é mais próximo de você para dobrar você. E a Bíblia mostra exemplos disso. Jesus Cristo é tentado pelo seu discípulo mais próximo. Pedro uma vez chegou para Jesus e falou assim, Jesus, não fala desse negócio de morrer. Jesus falou, arreda Satanás. Mas olha só, Satanás usando Pedro para que Jesus Cristo desistisse da sua missão. Como é que Satanás tenta Jó a blasfemar contra Deus? Por intermédio da sua esposa. Jó, blasfeme contra Deus e morra. De repente vai acabar o seu sofrimento. Então perceba que a astúcia da serpente, aqui eu estou me referindo a Satanás, está em ser usurpador. O que eu quero dizer com usurpador? Estou dizendo assim, existe algo que a teologia reformada coloca de maneira muito interessante, dizendo que Satanás não tem nada que seja dele. Ele sempre toma capital emprestado e ele usurpa e não devolve e corrompe. Né? Então na verdade é capital roubado. Ele é um parasita, ele se alimenta do organismo onde ele está, porque ele não tem nada que seja próprio. Tanto é que ele pega coisas que são boas em si e ele as transforma e as faz más. Nós temos às vezes dificuldade de entender a bondade de certas coisas. Por quê? Nós estamos tão acostumados a ver essas coisas corrompidas que a gente não consegue enxergar que porventura haja algo bom por detrás disso. Então, autores diversos falam assim, olha como a gente olha às vezes para a sexualidade como algo negativo. Por quê? Porque existe tanto mau uso disso, que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que é possível que se tenha prática santa, pura da sexualidade. Mesma coisa com política. Política é vista tão negativamente no nosso país, que a gente se esquece de que o Estado é bíblico. Mas quando a gente é criado a enxergar a maldade da coisa, nós estamos vendo o que o usurpador fez. O usurpador, ele consegue fazer exatamente isso. Ele consegue tomar aquilo que é bom em si mesmo e manchar a tal ponto que você tenha dificuldade de enxergar a bondade disso por detrás. Agora, como é que ele faz isso? Agora vem para um ensinamento muito importante. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3 tem uma dica daquilo que acontece em Gênesis 3. Lá Paulo está falando com os coríntios e ele diz o seguinte, eu vou ler o texto, vou pedir para você acompanhar o texto lá em 2 Coríntios 11:3. Eu vou ler em uma das versões que diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só, Paulo está com medo em relação aos coríntios, que assim como a serpente deturpou Eva, enganou a Eva, melhor dizendo, enganou a Eva com a sua astúcia, os coríntios sejam enganados também. Como? Ele diz como? Seja corrompida a vossa mente. Agora presta atenção, por que eu quero pegar essa frase? Seja corrompida a vossa mente. Porque na verdade, Satanás sabe que para alguém que é santo ou santa como Eva era, para ela transgredir a lei de Deus, ela precisa ter a sua mente mudada em relação às coisas que ela aprendeu. Ela precisa ter a sua
cosmovisão mudada, transformada. E é exatamente isso que ela faz aqui, que a serpente faz em relação a Eva. Olha só o primeiro verso de Gênesis 3, no texto que está impresso. A serpente, ela fala o quê? Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha a maneira como ela aborda. Foi assim que Deus disse, não pode comer de nenhum fruto? Você sabe que não foi assim. Você sabe que Deus falou de toda árvore do jardim comerás livremente, e só de uma que não pode comer. Mas ela, na verdade, enfatiza mais a proibição de Deus do que a sua provisão. Veja, Satanás não é esperto de chegar, presta atenção nisso. Satanás não é esperto de chegar para alguém convicto e dizer, não é assim que Deus disse. Ele primeiro semeia dúvida. E ao semear dúvida, ele está tentando fazer você enxergar com mais destaque a proibição do que a provisão. Então é igual quando você ouve na televisão alguém dizendo assim, será que está certo a gente ter certos apetites, desejos, inclinações e não poder satisfazê-los? Será que está certo? Está sendo questionado a proibição de Deus antes do que a sua provisão. É igual criança, atenção crianças. Sabe quando a mamãe e o papai falam assim, ó, não pode fazer isso. Não pode fazer. Aí você fala, ah mãe, deixa eu fazer. Ah pai, deixa eu fazer. Aí o papai e a mamãe falam assim, não pode. Aí a criança fala assim, eu nunca posso fazer nada. Não é verdade que você nunca pode fazer nada. Você pode fazer muitas coisas. Na verdade, o papai e a mamãe falam sim muitas vezes para vocês. Só que a gente é capaz de ser enganado por Satanás e achar que tem mais não do que sim. E não tem mais não do que sim. Mas a gente é assim. Eu costumo usar a seguinte ilustração. Eu falei isso para os meus filhos ontem, quando a gente estava fazendo o nosso culto doméstico. Olha só, eu falei assim, é igual eu receber você na minha casa e eu falo assim, ó, fulano, se sinta à vontade, por favor, abre a geladeira, coma tudo que você quiser, tem doce de tudo quanto é tipo, tem salgado, tem sucos, tem refrigerantes, tem o que você quiser, ó, tá repleta a geladeira. Só peço uma coisa, tem um bolinho ali no canto que minha mãe pediu para levar para minha tia, porque foi de um aniversário que ela não conseguiu ir, é só isso, só não pegar aquele bolinho lá que eu vou levar amanhã para minha tia, tudo bem? O resto você aproveita. Aí você fala assim, ah Heber, para de ser munheca, né? Não posso comer do bolo? Parece que você agora está segurando. Entendeu? É totalmente ridícula essa ilustração, mas assim como é totalmente ridícula a postura de quem enfatiza a proibição de Deus ao invés da provisão de Deus. É totalmente ridícula. Por quê? Porque Satanás vai fazer Eva enxergar exatamente isso, que tem mais proibição do que provisão. E eu quero que você entenda que isso, ela está tentando mudar a ótica, a cosmovisão. E assim como ela promove essa mudança de cosmovisão para o pecado, nós temos que também ter nossa cosmovisão mudada para a gente andar santamente. A gente tem que passar a olhar a vida com outra ótica para que a gente consiga vencer certas dificuldades. Eu vou dar alguns exemplos simples, tá? De como a gente tem que mudar nossa cosmovisão. Mas antes de mudar nossa cosmovisão, antes de falar da mudança de cosmovisão, eu quero tentar mostrar para você como algumas coisas que Deus fala na sua palavra enfatizam proibições. E que por causa do pecado, olha só, por causa do pecado, é muito fácil a gente dizer assim, nossa, mas essa palavra é muito dura. Enfatizar mais a proibição do que a provisão. Eu vou dar alguns exemplos do contexto familiar. Olha só, presta atenção. Em questões familiares. Quando a gente fala da ilegalidade do divórcio, para quem está ansiando sair de um mau casamento, essa palavra é dura. É difícil. Do divórcio ser ilícito quando a gente está tentando sair de um casamento ruim. Ou se não, quando você fala para uma mulher assim que ela tem que ser submissa ao seu marido, quando ela se vê maltratada por ele, é difícil. É uma palavra dura. Ou se não, quando os filhos são levados a honrar os pais que nunca se preocuparam com eles. É difícil. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte:
Todas essas palavras ligadas à família, elas nos parecem duras demais, porque nossa cosmovisão enxerga mais as proibições de Deus do que as provisões de Deus. Em relação ao trabalho é a mesma coisa, preste atenção. A Bíblia fala que nós temos que servir o nosso patrão como ao Senhor. Servir ao Senhor, na época tinha escravidão, você tem que lembrar que era muito mais duro do que, não tinha CLT, não tinha algumas proteções assim, né? Você tem que servir ao seu Senhor como ao Senhor. Agora, fazer isso para quem é escravizado no trabalho, e eu estou falando agora de hoje em dia. Eu sei que nós estamos numa era aparentemente moderna, mas às vezes você se sente escravo do seu trabalho. E aí a Bíblia fala, sirva ao seu Senhor como ao Senhor. Você fala, dura essa palavra. Ou senão, quando você é levado a se conformar às exigências e aos tributos do Estado, corrupto, e você está quase falindo. Você tem uma empresa pequena, você está quase falindo, e a Bíblia fala assim, você tem que ser... Dá a César o que é de César. Você fala, que dura essa palavra. O que eu estou tentando colocar é o seguinte, nossa luta sempre é de tentar ter nossa cosmovisão mudada pela palavra de Deus, porque do jeito que ela está hoje, ela está corrompida. Foi o que a serpente conseguiu com Eva. Mudar a perspectiva a ponto de começar a destacar a proibição mais do que a provisão. É isso que a gente percebe na primeira tentação. E aí, o que a gente tem que fazer agora? É o que eu estava mencionando antes. Nós temos que ter a nossa cosmovisão mudada de volta. Limpada, a nossa ótica mudada para que a gente consiga fazer algumas coisas. Agora, isso não é fácil. Eu vou dizer por que não é fácil. Porque nem sempre a gente quer cortar maus hábitos para introduzir novos hábitos. Eu vou dar exemplo de hábitos só para você entender. Presta atenção aqui, porque isso aqui tem a ver com todos nós. É muito difícil, para não dizer impossível, tá? Mas é muito difícil você introduzir o hábito de culto doméstico na casa com os seus filhos, se no restante do tempo os seus filhos só são treinados a se servir assistindo televisão ou jogando videogame. O que eu quero dizer? A gente não treina eles no resto do tempo e quer que na hora do culto eles estejam prontos a ouvir a Deus e amar a Deus, estarem interessados. A gente não treina o resto do tempo. É praticamente impossível você conseguir introduzir um hábito desse. Assim como é praticamente impossível você ter o hábito de ler um livro quando tudo que você lê são 140 caracteres do Twitter. Ou você não passa de ler coisinha curta de Facebook. É difícil. Se esse é o seu padrão, então é difícil mesmo introduzir o hábito de leitura. É difícil você se tornar um marido que é líder no lar, se na hora que chega uma decisão delicada, você prefere que a esposa tome. Você fala assim, meu amor, você cuida, você sabe. Se você está habituado a fazer isso, é difícil você entender essa ideia de marido é o cabeça do lar. É difícil. O que eu estou querendo dizer? Se a nossa cosmovisão não muda, se a nossa ótica não muda, não, tudo tem que ser transformado a partir desse padrão bíblico, você não consegue. Você não consegue. Sagaz é aquele que transforma ou sugere mudança de cosmovisão, e Satanás fez isso. Tanto é que a gente percebe que Eva já está tentada a olhar com outros olhos pelos versos 2 e 3. Presta atenção, versos 2 e 3 do nosso texto. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Presta atenção. Eva faz duas coisas, quero que você atente para isso. Duas coisas que normalmente a gente não presta muita atenção. Eva aumenta o que Deus falou e diminui o que Deus falou. Aumentar, a maioria de nós lembra muito bem. Atenta para isso com muita facilidade. Porque Eva fala que não pode nem comer do fruto e nem tocar nele. Deus nunca falou de não tocar. Mas é a forma de mostrar assim, ó, tá vendo? Ó, não posso nem tocar no fruto. Né? Você consegue perceber um pouco de tom negativo aqui, de restrição mais pesada do que de fato ela é. Ela aumenta a palavra de Deus, mas ela não só aumenta, ela diminui a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo falou assim, Deus falou assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livre de toda
árvore do jardim comerás livremente. A palavra toda não aparece ali, porque é igual ao exemplo da geladeira, né? Você pode comer de tudo na geladeira, só uma que não. Só uma sobremesinha ali no cantinho que não pode. Então, o ponto é mostrar que Satanás, ao induzir mudança de cosmovisão, ele semeia isso, semeia dúvida, e ele colhe o quê? Colhe uma Eva que está aumentando as restrições de Deus e diminuindo a liberdade de se aproveitar das coisas de Deus. Então você percebe que os privilégios são depreciados e a proibição é aumentada. E ela também não fala da morte como algo tão certo assim. Você percebe que ela fala assim, o verso diz assim, 3. Do contrário, vocês morrerão. Quando Deus falou de morte, ele diz, no dia em que comerdes, certamente morrerás. É muito pesado, é muito forte. Eva não tem a mesma ênfase que o nosso Deus tem quando fala de morte, mostrando que ela está, inclusive, minimizando a ameaça. Nós percebemos que a dúvida está começando a fazer efeito aqui. Ela está começando a responder a essa dúvida. E aí depois que Satanás percebeu que o terreno é fértil, o que ele faz? Agora sim, dá para encarar. Agora dá para ser frontalmente contra a verdade de Deus. Versos 4 e 5, Satanás agora propõe mentiras e falsas promessas. Olha só, verso 4 fala assim, disse serpente à mulher, certamente não morrerão. Exatamente o oposto. O certamente aparece aqui. Certamente não morrerão. Aqui Satanás está dizendo o contrário, exatamente o contrário do que Deus falou. Eva disse mais ou menos o que Deus falou, não é bem o que Deus falou. E agora Satanás diz exatamente o oposto. Certamente não morrerão. Sabe por quê? Ele lembra, Satanás é o pai da mentira. Sabe por que Deus propôs isso? E agora ele vai fazer as falsas promessas. O pecado nunca chega sem promessas. Quero que você entenda isso. Não existe tentação que venha desacompanhada de promessa. Por que a gente cai? Porque a gente acredita nela. Você acha que você vai ser mais feliz? Você acha que você vai ficar mais aliviado? Você acha que vai fazer você se sentir melhor? Você acha que você vai ter mais poder? Não importa o que. Ela vem com uma promessa, ela diz, faz. E a promessa que Satanás faz é o seguinte, olha o verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, algumas coisas que Satanás fala que mostram progresso na ousadia do que é dito para Eva. Primeira coisa, você não colhe o que você planta. É certo que não morrereis. É certo que vocês não morrerão. O que Satanás está dizendo? Não é bem assim. Não é verdade que você semeia e colhe o que você semeia. E Gálatas 6 fala de Deus não se zomba. O que se semeia é o que se colhe. Mas nós somos muitas vezes tentados a pensar que se a gente semear tal coisa, talvez não tenha todos os efeitos que todo mundo fala que terá, né? A gente é tentado a crer que crime compensa. Mas numa escala menor. A gente não chama de crime, a gente chama de falha, equívoco, outra palavra menos feia. Mas Satanás propõe isso. E ele propõe uma outra coisa também. Ele fala que se você fizer, você terá insights revolucionários. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se vos abrirão os olhos. Verdade. O texto da Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Mas Satanás está apresentando assim, você vai enxergar as coisas de um outro jeito. Você fala, nossa, é mesmo. E a notícia é que você vai enxergar as coisas de uma outra forma, só que é ruim. Mas a proposta sempre é assim. No passado foi assim, no presente é assim. Por exemplo, no 2º século, a maior heresia que confrontou o cristianismo se chamava gnosticismo. E o gnosticismo propunha que você conseguia com eles ter um conhecimento que você não achava em lugar nenhum. Se você receber o conhecimento que nós temos, a gnose que nós temos para você, você vai entender as coisas de uma outra forma. A proposta de um insight revolucionário. Qualquer proposta antiga e recente do hedonismo, a busca por prazer, vai dizer assim, olha, se você experimentar isso aqui, você vai enxergar as coisas com outros olhos. Olha só, a proposta sempre é de um insight revolucionário. E a última das promessas, é a mais ousada delas, é que você vai ser como Deus. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal.
E ser como Deus é o ápice da tentação. Primeiro você diz, olha, não é verdade que o que você semeia, você colhe. Depois você diz assim, olha, se você semear isso aí, você vai enxergar com outros olhos. E se você vai progredindo nessa aceitação, o final você vai ser como Deus. E essa forma de Satanás tentar não é diferente hoje. Eu quero que você entenda que é gradativamente que ele consegue infiltrar as suas ideias. E nós às vezes nem percebemos isso. Por quê? Algumas das coisas que a gente faz, não é porque a gente quer ser igual a Deus. Você fala, não pastor, imagina, eu venho aqui todo domingo, porque eu não sou assim. Mas talvez você acreditou que se você continuar fazendo, não vem um raio do céu e te mata, entendeu? Então dá para fazer de novo. Porque você mede as consequências dos seus atos. Sansão fez assim. Sansão não tinha aquela força toda? Ele não engana a Dalila dizendo como é que era a fonte da força dele? Aí ele conta para Dalila. Aí Dalila vai lá e tentava. Se você me prender com uma corda assim, 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 eu vou perder as minhas forças. Ele brinca com ela, aí ela prende. E aí, os filisteus estão chegando. Aí ele arrebenta as cordas. Aí depois de novo. Quer dizer, Sansão está brincando até a hora que ele fala a verdade. E quando ele acorda, presta atenção nisso. O texto fala que ele não sabia que ele tinha perdido a força. Por que ele não sabia? Porque ele brincou tanto com o pecado. Ele tantas vezes abusou do seu poder que ele acreditava que Deus nunca tiraria. Ele acreditou na mentira. É por isso que ele acorda achando que ele pode de novo e agora ele não pode. Que agora Deus pesou a mão. É assim que a gente acredita na tentação do inimigo. Às vezes a gente repete com tanta frequência certos pecados e a gente nutre nosso coração que a gente começa com a ideia de talvez eu não vá ter tantos problemas assim como todo mundo diz. Se eu fizer desse jeito. Depois você diz assim, eu acho que eu vou ter uma outra maneira de enxergar as coisas, um outro insight. E você no final, na verdade, quer ter o controle que só Deus tem, ser conhecedor das coisas como Deus quer. E eu quero mostrar para você que o que aconteceu aqui é que ela cai. A queda no verso 6, é mostrada assim, que a árvore, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, pergunto para você, como é que a árvore parecia agradável ao paladar se ela nunca tinha experimentado? Alguns comentaristas dizem, é bem possível que alguém comeu antes dela para mostrar para ela que ela era agradável ao paladar. Embora o texto não diga, é possível, só possível, que a serpente tenha comido, dizendo assim, tá vendo como é bom? E por que eu ressalto isso? Porque é típico do pecado a gente acreditar no que a gente vê, antes do que aquilo que a gente ouve de Deus. A Bíblia frequentemente critica o nosso andar por vista antes do que o andar por fé. Eva viu e ela acreditou no que ela viu antes do que aquilo que ela ouviu do Senhor. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, desejável, como é que fala aqui? Atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Olha só. Era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter discernimento. Nós lemos 1 João 2 exatamente para mostrar que João, acho que tem um insight fantástico, quando ele fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É um paralelo àquilo que Eva viu. Eva tinha concupiscência da carne, quando ela disse, isso aqui vai ser saboroso. Concupiscência dos olhos, o texto fala que era atraente aos olhos, e a soberba da vida vai me fazer conhecedora do bem e do mal. É isso que João está dizendo em 1 João 2,16, fazendo paralelo, mostrando que Eva acredita nisso, e Adão vai atrás porque ele decide obedecer a sua esposa, não a Deus. Deixa eu fechar essa parte de tentação para ir para a minha última parte do sermão, que vai ser breve. Dizendo o seguinte, eu queria que você entendesse o que está acontecendo aqui na tentação. E é só um início para a gente pensar mais. Existe uma progressão. E eu acho que na nossa vida acontece semelhantemente. Primeiro, Satanás semeia dúvida. O que ele consegue em resposta de Eva? Um certo ressentimento.
É quando a gente não consegue olhar para a provisão de Deus com bons olhos. Aí depois ele semeia incredulidade e orgulho. E o que ele colhe? Desobediência. Não é diferente hoje. Você vê o progresso da coisa. Antes da desobediência, quando a gente está lutando para fazer algo que não deve fazer, existe semeadura da dúvida. A gente começa a questionar se realmente o que Deus falou vale a pena. A gente começa a se ressentir. Depois vem incredulidade, orgulho e desobediência. Dúvida, ressentimento, incredulidade, orgulho, desobediência. Essa ordem é o progresso da tentação. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Se eu dissesse só isso, seria bastante devastador. A gente sairia daqui dizendo, pastor, boa mensagem. O tentador é impressionante. Mas tem alguém mais impressionante que o tentador. E eu preciso falar dele para você entender por que as coisas podem ser diferentes em relação à tentação. A Bíblia descreve em Mateus capítulo 4 que Jesus Cristo foi ao deserto e lá foi tentado por Satanás. Agora eu quero que você entenda por que essa história está registrada no Novo Testamento. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de o segundo Adão, o último Adão. E por que ele é comparado com Adão? Porque algumas coisas parecidas com Adão acontecem com ele. Ele também é tentado por Satanás, só que agora não num jardim, não com todas as coisas boas, mas num deserto, debaixo de muita privação. O texto fala que ele estava sem comer e beber há muito tempo, portanto ele estava fragilizado humanamente falando. E o que a gente percebe que acontece lá? Satanás faz o mesmo tipo de abordagem. Ele propõe sutilmente falsas promessas. Ele diz assim, primeiro, não é verdade que você pode transformar pedra em pão? Por que não? Faz isso. Afinal de contas, é justo comer. É justo, mas nem só de pão viverá o homem. Jesus Cristo responde. Satanás leva Jesus para um lugar alto e diz assim, tá vendo esses reinos aqui? Eu posso te dar tudo isso, só você se curvar a mim. Falsas promessas. De novo. E a gente percebe uma coisa muito curiosa. Em todas as vezes que Satanás tenta, ele usa meias verdades, porque ele está citando a Escritura. Existe um diálogo ali inteligentíssimo, que depois a gente teria que estudar com mais calma, não hoje, entre Satanás e Jesus, porque os dois estão usando Bíblia. Assim como as pessoas chegam para você e dizem assim, mas a Bíblia não fala? Aí propõe algo que parece que satisfaz o seu desejo. Você fala, puxa, é mesmo, hein? Tá aí, pronto, tem o respaldo bíblico para minha atitude. A Bíblia fala. E Jesus Cristo responde com a Escritura a cada uma das tentações e resiste ao diabo e ele foge. Agora eu quero que você entenda a parte final para a gente fechar. Por que Jesus passa por isso? Atenção, não é só para deixar a gente humilhado, dizendo assim, puxa, ele consegue, mas a gente não consegue. Mas é para mostrar que ele veio não só para vencer, mas para auxiliar você em suas tentações. Hebreus capítulo 2 fala que Jesus Cristo em todas as coisas foi tentado para auxiliar aqueles que são tentados. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18 dizem assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo não foi só tentado como modelo, atenção. Ele não é só um modelo para a gente obedecer. Ele é a nossa vitória. Atenção. Ele não só é um modelo, ele é a nossa vitória. Portanto, se ele pode, debaixo de extrema privação, responder a Satanás, é por isso que a Bíblia diz assim, que não te vem tentação maior do que as suas forças. Porque agora Deus não deixa você numa furada. Deus lhe dá todas as condições de vencer cada uma das tentações, porque Jesus Cristo já venceu a tentação. E Ele convida você e eu para olharmos a tentação com mais esperteza, com mais astúcia, com mais sagacidade do que a gente costumava fazer.
e enfrentá-la do jeito que Jesus Cristo enfrentou. Só que agora sim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma vez eu li um livro em que um autor falou uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, quando a tentação bater à porta do seu coração, por favor, não atenda. Peça para Jesus Cristo atender. Em outras palavras, Ele já venceu a tentação por você. Ele já venceu. Você não precisa encará-la sozinha. Você não precisa encará-la sozinho. Você pode sim vencê-la porque o Salvador já a venceu e Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então eu não expus esse texto todo para mostrar para você, olha como é sutil, cuidado, cuidado, seja como Jesus. Você não vai conseguir ser como Jesus se Jesus não fizer parte do seu dia a dia sempre. Você não tem que ser como Jesus, você tem que pedir para Jesus vencê-la por você. Se Ele foi tentado e venceu, eu creio que Ele pode fazer você vencer, mas não é você que vence com a ajuda dEle, é Ele que vence em você. Então o meu pedido nessa manhã, à medida que a gente começa a pensar em Gênesis 3, é o seguinte. Gênesis 3 é só uma porta de entrada para a gente perceber quão astuto e sagaz é o nosso inimigo. Quão sutil, é só um início, é só um vislumbre sobre a sutileza do inimigo. Cabe a nós agora não enfrentá-lo. A Bíblia fala de que nós não temos condições de vencê-lo. A Bíblia não fala para vencer Satanás. É outro que vence Satanás. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. É só isso que você tem condições de fazer. E você só consegue fazer se você pedir para outro atender a porta em seu lugar. Então minha oração vai ser para que a gente faça isso. Para que Deus ajude-nos a combater a tentação, as duras exigências de Deus, deixando com que Cristo Jesus nos mostre a maravilha da provisão de Deus. Que a gente comece a ter a nossa ótica mudada. Que a gente comece a olhar para a provisão, para aquela geladeira cheia de delícias, com mais alegria do que a gente está acostumado a olhar. A gente começar a aproveitar mais da provisão de Deus. E ser menos receoso e ressentido com as proibições de Deus. É sobre isso que eu vou orar. Eu vou pedir para você fechar os olhos. Eu vou orar por você e por mim. Pai, nós nos colocamos diante de Ti porque nós precisamos do auxílio do Teu Filho. Não só para que Ele nos fortaleça, mas para que Ele seja a nossa vitória sobre a tentação. Nosso registro, Pai, de vitória sobre as tentações não parece muito bom. Temos caído mais vezes do que gostaríamos. Temos sido iludidos por Satanás. A tentação, ela é assim. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê condições de buscarmos socorro em Ti. Buscarmos amparo no Teu Filho. Peço que os meus irmãos e irmãs aqui entendam a sutileza das tentações, a sagacidade do tentador e a força do Salvador, para que Jesus Cristo seja aquele que combate a tentação em nós. Estamos unidos a Ele, nós somos dele e Ele é nosso. Portanto, Pai, faz-nos utilizar desse recurso, faz-nos pedir socorro do Teu Filho, para que Ele nos dê condições de vencer as tentações. Essa é a nossa oração. Ela é simples, mas ela é profundamente necessária. Ajuda-nos, em nome de Cristo. Amém.